Alguém talvez precisa escutar essa história. Um dia eu estava num louvor ali em Cabedelo, e era uma noite tão especial para mim. Eu sabia que naquela noite Cristo queria me levar às águas profundas, mas eu nunca pensei que Cristo poderia encontrar-se comigo naquela noite. Estava eu cantando uma canção que diz mais ou menos assim: ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. E ali eu parei diante dessa canção, e ao aproximar-se de mim, eu me deparei com aquele mesmo homem que um dia eu jurei ao amor eterno. E foi interessante, as vestes que ele se apresentou não tinha nenhuma afeição, e mesmo assim ele se aproximou-se de mim, e com aqueles olhos ele olhava para mim e dizia: eu preciso de você. E eu não tinha coragem nenhuma de assumir aquela identidade, e muito menos estender as minhas mãos. Ao mesmo tempo que ele falava e pedia a minha ajuda, mais eu renegava, mas eu não queria, mas eu sentia nojo daquele mau cheiro que estava acontecendo. E dizia no meio daquelas orações, no meio de tantas revelações que ele fazia: saia de perto de mim, eu não posso fazer nada por você. E ali fomos caminhando, no meio daquele olhar triste de um homem que olhava para a tristeza do meu coração. Ele só refletia o que passava aqui dentro, aquele que estava dentro de mim. Era uma projeção de uma imagem que eu podia sim enfrentar e ter a coragem de caminhar com aquele homem, mas eu não tive a sabedoria e nem o entendimento de entender aquela história. E o belo que aquele homem, ele não conseguiu me desprezar nem um minuto. Eu sei que você não quer caminhar comigo, eu sei que você está cansado, frustrado, sei de todo o seu sofrimento, só que mesmo assim eu vou te abraçar. Imediatamente, com o meu jeito arrogante de ser, eu não queria jamais aqueles abraços. Peguei assim de um jeito que só Deus sabia, tirei aqueles braços dos meus ombros e não queria jamais ficar caminhando com ele. Então ele chegou no meio daquela visão, ele me convidou a caminhar com ele. Aí nessa caminhada eu lembrei de uma música. Um certo dia, na beira-mar, apareceu um homem carinhoso. Ninguém sabia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. E aquele jeito de amar, ele foi caminhando comigo nessa estrada. Diante desta visão, ele foi me mostrando todos os caminhos. Meus olhos
Muitas vezes queria chorar pelas cenas tão fortes que eu via. A um determinado momento, eu estava tão cansado daquela visão, e imediatamente eu queria continuar aquele louvor, achando que estava dando o melhor de mim. E aquele homem teve a coragem de chegar para mim e falar: senta aqui um pouquinho, vamos conversar. E fui. Naquela visão eu sentei e comecei a ouvir a história daquele mendigo. E o que mais me impressionava naquela história, que tudo que ele falava era acerca de mim. Tudo que ele vestia era exatamente o que eu vestia. Tudo que ele chorava era exatamente as dores que eu também chorei. Mas ali eu fiquei, tentando entender tudo daquela visão. Olhava para o público disfarçadamente, tentava segurar as lágrimas dos meus olhos, e nessa tentativa ele olhou bem nos meus olhos e falou: você está pronto para continuar? E eu respondi só com mais uma canção: Deus está aqui nesse momento, tua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. E naqueles sofrimentos eu me levantei e vi que aquele homem não se levantou. Mais uma vez a minha arrogância prevaleceu. Tive que estender as minhas mãos ainda para levantar aquele homem. E se não bastasse, ele jogou todo o peso sobre meus ombros. E foi exatamente nessa hora, quando eu cheguei, olhei para aquela multidão que estava naquele louvor e disse: muitas vezes nós queremos carregar o mundo nas nossas costas, achamos que somos os donos da verdade. E quando a gente se depara com essa realidade, nós podemos ver que muitas vezes nós não somos donos nem de nós mesmos. Foi nesse momento que, quando eu virei para ele e falei: rapaz, como você é pesado demais. E ele chegou e disse: ajuda a tirar as minhas vestes. Falei: com certeza, eu não tenho aqui roupa, melhor roupa para te dar, mas o que eu posso fazer por você? E ali ficou o silêncio. Eu fiquei refletindo cada momento daquela visão. Prontamente, quando meu espírito estava pronto
para todo o entendimento que eu necessitava, eu comecei a tirar as vestes daquele homem. E cada veste que eu tirava, eu via uma passagem da minha vida, da minha história, dos meus pecados, dos meus acertos, dos meus louvores, das minhas orações, até que chegou no final, não tinha mais o que se tirar. E aquele homem, mais uma vez, disse para mim: eu não obrigo você a caminhar comigo, eu lhe convido você a caminhar comigo. Assim que ele falou essas palavras, ali eu pude entender que aquele homem, nada mais, nada menos, era Cristo, se fazendo de um mendigo para me colocar no chão, para servir, não ser servido. Vi a importância de cada louvor, de cada oração. Eu vi a importância de um amigo que um dia estava ali no hospital, desesperada, a família chorava, porque os médicos tinham declarado a morte daquele jovem, de 16 anos. E eu entrei naquele quarto e nada podia fazer. Olhei para o céu e clamei com tanta fé diante desse homem que um dia desprezei na minha vida. Me ajuda a fazer algo por esse jovem, porque eu mesmo não sei o que fazer. E naquele hospital, Deus foi revelando todos os detalhes da vida daquele jovem, e vi que minha vida tinha muito mais valor quando eu encontrei o meu primeiro amor naqueles que um dia também me abandonaram. Vi que naquele jovem, aquele câncer que tinha tomado todo o corpo dele, que já não tinha mais cura, ele queria somente mais um abraço, alguém que pudesse entender aquela história, alguém que pudesse falar que o amor existe. Aí eu coloquei minhas mãos sobre a cabeça daquele menino e falei para ele: talvez, meu filho, eu não possa prometer a cura para você, porque o mesmo homem que eu conheci um dia na minha vida não me falou da tua cura. Parei por 2 minutos e fiquei refletindo no silêncio mais profundo da minha alma. De repente eu senti uma moção do Espírito Santo que envolveu todo o meu ser de uma forma tão espetacular. E escutei uma voz que dizia só isso: diga para esse jovem que ele será 100% curado. Imediatamente olhei para minha humanidade, minha pequenez, minha pobreza, de ser que sou pecador, de amar muitas vezes os piores pecadores, mas para mostrar para eles que existe uma diferença nessa vida, uma diferença que a gente não encontra em um Cristo
banhado de ouro, de belas vestes, mas de um Cristo que se faz mendigo todos os dias, às vezes pedindo um pão para comer, e nós não temos esse pão para dar. E mais uma vez eu falei: meu Deus, como eu posso assumir tanta responsabilidade desta forma? Garantir para um garoto de 16 anos uma cura. E mais uma vez a voz veio e disse: diga para ele que ele será 100% curado. Entagado na minha garganta, as lágrimas caíram no meu rosto. Olhei bem nos olhos daquele menino e não tive coragem de dizer. Mais uma vez eu me tornei fraco diante do fraco. E aquele que não tinha nada para me oferecer me deu tudo o que ele podia oferecer. Muitas vezes a gente pensa que é de oração, nós temos tanta coisa para dar para os outros, quando muitas vezes os outros dão muito mais do que a gente merece. Aquele pedacinho de pão que eu preciso comer para alimentar aquele mesmo Jesus que todo dia pede para mim aquele pão.